Boa tarde, pessoal, todos presentes aí. Mais uma tarde, queria estar agradecendo a presença de vocês, a Adriana Santana, seu Antônio Carlos, Conceição, Diego Zanoncello, Gabi, o Jorge, Lilian, Luísa Zanoncello, a Mara, a Patrícia, a Rosana Luz, a Sandra. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa aqui e estudo, tá bom? Só conversa informal. Vocês desculpem, tá bom. Só rememorando, para a gente entrar numa linha de raciocínio. Primeiro, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. As pessoas que quiserem fazer perguntas podem ir colocando. Mediante o nosso conhecimento e experiência, nós vamos tentando responder, né? Caso contrário, a gente consulta aqui os que estão aqui, que eu também já cumprimentei a todos. Nós temos uma linha de raciocínio a respeito do poder mental, da força da mente. O sincretismo é excelente, mas tem uma diretriz que faz isso funcionar. E a base é o poder da mente. E somos religiosos. Então, porque acreditamos em algo superior a nós. Acreditamos numa religião dos espíritos porque fomos treinados a isso. Algumas outras religiões não nos completam. Mas devemos unir o útil ao agradável. Então, nós, por alguns sábados, isso nós repetimos constantemente, o importante é o poder mental, é a força que eu tenho, é naquilo que eu acredito. O negro fala que fé nada mais é do que a força do querer. Isso é a fé. Quando eu vou trocar uma ideia, pedir alguma coisa, eu já me expresso assim, ó, Jesus, eu não tenho fé, você sabe disso, mas, poxa, precisava disso. É uma conversa. Então, o poder da mente é fundamental. Segundo, o que mobilizam estas energias? Como somos seres energéticos, num corpo de carne, então estamos alheios a extremas forças energéticas. E essa concepção energética nós temos a partir, por exemplo, do nosso nome, do dia que nascemos, da data que nascemos. É tudo regido, tem uma regência sobre isso. Tem pessoas que são especialistas em horóscopos, isso ou aquilo, mapas astrais, né? Mas tudo é baseado nessas forças energéticas. Muitas vezes, nós vamos numa pessoa que lê carta ou joga búzios, isso aí, ele vai estar lendo a nossa energia. E o nosso pensamento, naquilo que trabalhamos, ou fazemos, ou configuramos, é o que vai aparecer ali. É como um detetor de metal, aquele detetor de mentiras, né? Um detetor de metais é a mesma coisa, pela irradiação. Então, trabalhamos assim. Então, o poder mental é o primeiro que é mandatário. Segundo, aí falamos um pouco sobre os banhos. Como funcionam os banhos? Os banhos não funcionam simplesmente, vou ferver água, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou jogar na cabeça. Tem uma preparação para isso. As preparações do agradecimento. Agradecimento em ter a erva, e agradecimento em ter o fogo. Se o fogo não existiria se não tivesse o ar, que é
a maioria nitrogênio, oxigênio. Então, se não tivesse isso contido no ar, não teria fogo. Tanto que se você pegar uma vela, fizer um abafamento, colocar um copo em cima, extingue. Acabou o oxigênio, extingue a chama. Não existiria nada disso se não houvesse a água. Sem a água não tem a planta, não tem os elementos que você vai utilizar. Então, tudo está numa cadeia. Então, conversamos sobre isso. Como somos extremamente energéticos, esses banhos nada mais são do que banhos químicos. Mas os espíritos que aconselharam e aconselham ainda hoje em dia o benzedor ou os índios, os aborígenes, em qualquer lugar do globo, não importa se é na Austrália, não importa se é na América do Sul, se é na América do Norte. Então, esses agraciados mediunicamente tiveram os insights e até espíritos aparecendo e mostrando, revelando através de, quer que seja numa sessão utilizando alguns componentes, como no caso se utiliza a ayahuasca e assim por diante. Então, não dava para falar, sabe, ó, você vai usar a erva tal, porque ali tem um componente químico tal. Não funcionava assim. A ciência moderna que vai descobrindo isso, através de ensaios químicos, então dá para se saber, ó, aqui tem elemento tal, isso. Como é também baseado em energia, é isso que nos alinha. Então, quando ele aqui acerta um determinado banho para uma pessoa, é uma impressão digital. Naquele momento só serve para aquela pessoa. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tomei o banho e dei para o meu filho tomar também. Mal não faz, é um banho. Se torna neutro, porque a energia era para você, para alinhar os seus chakras. Então, explicamos isso sobre esses banhos, né? Como funciona. E aí, por que que às vezes uma pessoa vem aqui, o pai Gil tem que buscar ervas? Tá? E que ele fala, ó, vai ter que fazer uma cama, que seria como se fosse um ebó ou algo parecido, através das ervas que nós utilizamos, né? Ou alguns outros elementos. Ó, ervas, ou traz X ovos, ou banana da terra, ou banana ouro, aquela pequenininha. Traz um tecido assim, assim, assado. Porque tudo irradia energia. Tudo, tudo. O que você pensar tem uma irradiação. Então, você vai pegar a minha pulseira de prata aqui. Ah, caiu. Se tiver um médium que tem essa capacidade, ele consegue me detalhar por uma pulseira que ele achou, que a Cida levou para ele saber onde eu estou. Então, isso é muito aplicado também em alguns países. Mas por quê? Porque tem a configuração energética minha aqui. Tem a memória, o que nós chamamos de memória celular, memória atomística, memória do átomo. Então, ele guarda, porque isso está imantado, certo? Tá. E o que tem a ver com isso? Tem a ver, por exemplo, porque algumas pessoas, quando nós se trabalhamos com Odus, os 16 Odus, nós conseguimos, vamos se dizer assim, o insight, ele começa a falar sobre a pessoa, baseado naquele Odu. Tá, tem que fazer alguma coisa, vai fazer um banho, assim por diante. Depois a pessoa, eu comecei no centro, eu tenho que fazer meus agrados, eu tenho que fazer minha obrigação. Aí é onde começa a divergência com a gente aqui, comigo, pelo menos. Comigo.
parte do seguinte princípio: é obrigação? É, não funciona. Esquece. Porque eu estou sendo obrigado. Não estou fazendo livre, espontânea vontade. Obviamente, as pessoas que têm sua saúde danificada, sua finança danificada, seu sentimento ou sua parte espiritual danificada, e a pessoa naquele momento, ele acredita, e já aconteceu com vocês que estão assistindo, comigo e todo mundo da face da Terra. Não tem ser humano que não passe por isso. Eu não acredito em nada, mas meu filho está morrendo. Falaram que tem um camarada indo lá para Suzano, não sei o quê, vai salvar a vida dele. Eu sou ateu, mas eu amo meu filho, então eu vou correr atrás e vou lá para acreditar no. Eu não acredito, mas estou aqui na sua frente. Então todo mundo já passou por isso. Então, agora você vai ter que fazer um cigarro de palha. Você vai ter que fazer um café com leite mais escuro do que branco. O isqueiro que você vai usar para acender o cigarro de palha tem que ser branco. Na minha cabeça é assim, mas para que isso? Mas se ele pedir, eu vou fazer. Eu estou fazendo como uma obrigação. Isso é uma obrigação. Eu estou fazendo como uma obrigação, mas não estou acreditando. Mas já que falou que vai salvar, então eu vou fazer. Para nós que trabalhamos energeticamente, nós que trabalhamos sendo apoiados por espíritos que servem ao Mestre, a Jesus, e acreditamos num plano espiritual, então acreditamos em energia. Então, quando tem um bom conselho, e vem aquela frase da nossa mãe, da nossa avó, né? Ah, você bateu, você tocou o dedo na guia lá jogando bola, moleque, arrancou a unha aí. Vamos fazer aqui, urina nele, no seu dedo, põe pó de café, amarra. Não tinha médico, era assim que era feito. E toma a canja de galinha. O que, que tem a ver a canja de galinha com o dedo? Tem nada, mas a canja de galinha faz mal, então você toma também. Então é isso. Então, a partir desse momento, somos energia. Então, no que acreditamos, podemos utilizar os recursos energéticos que nos é dispensados aqui na Terra, como plantas, cristais, líquidos, através de bons conselhos, como alinhar isso, desde que a pessoa queira. Se ela não quiser, esquece. Também, se ela pensar que vai tomar um banho, vai fazer o que precisa ser feito, porque ela acredita no mundo espiritual, mas continua naquela batidinha dela, o efeito é efêmero. É igual dor de cabeça. Você não pode comer, sei lá, chocolate. Você se acaba no chocolate. No outro dia você já sabe. É eno, figol e um remédio para dor de cabeça. Você aliviou naquele momento, mas não eliminou a causa. Quando você repetir o chocolate, você vai ter que repetir novamente esse procedimento. O eno, figol e um remédio para dor de cabeça, porque você não está se melhorando. E aí, como é que configura uma firmeza? Como é que configura um ego? Primeiro, eu acredito. Primeiro, eu acredito. E o que é uma firmeza? Nada mais é do que um agradecimento. Simplesmente um agradecimento. Precisa ter hora específica? Depende daquilo que eu acredito. Se é conjurado que o dia de um orixá é lá X dia, segunda-feira, eu acredito nisso, então, se eu tenho que fazer um agradecimento para uma divindade, orixá ou não orixá, mas uma divindade,
que eu acredito que é naquele dia, então eu vou fazer naquele dia. Se tiver uma hora específica, eu vou fazer naquela hora específica. Por que isso? Porque isso ajuda a desativar minha mente objetiva e ajuda a ativar minha mente subjetiva. Por isso que aconselhamos as pessoas a não ficarem toda hora acendendo uma vela, pondo um copo d'água, fazendo isso, fazendo aquilo. Resolve não. Por quê? Porque é mecânico. Não é aquele dia que você está tranquilo, sossegado, e de repente você começa a lembrar da sua vida, agradece a um acidente que você não teve, mas estava envolvido, mas saiu ileso. A mudança de vida que teve, que estava numa situação precária, mas te colocaram num lugar bom. Agradece a ter conhecido certas pessoas ou uma determinada pessoa. Sempre temos algo a agradecer. Mas quando estamos muito tranquilos e começamos a pensar, nós começamos a esquecer o momento que estamos. E começamos a como se estivéssemos fora, se nossa mente estivesse fora. O que é mente fora? Mente fora é você está simplesmente lendo um livro. Você começa a ler um livro. Só um minuto. Assim eu acendo meu cigarro. Deixa eu passar a bola. Então, o que acontece? Eu fico extremamente absorto. Eu estou lendo um livro, mas eu estou tranquilo, né? Estou sossegado. Nesse momento, eu resolvi ler esse livro, nem que seja 5 páginas, 3, 4, mas nesse momento me deu vontade de continuar lendo o livro. Então, eu começo a ler o livro. Conforme eu vou lendo, vai se desenrolando a história, me leva a algumas memórias remotas, ou algumas memórias que eu pretendo ter futuristas, algum pensamento futurista. E ali eu continuo lendo, mas já estou começando a ficar tão absorto ou na história, e aí eu começo a ir para fora dela. Tá. Daqui a pouco dá um intervalo, alguma coisa me desperta. Eu olho e falo, nossa, eu estava na página 20, agora eu estou na 35. Não lembro de ter visto. Simplesmente isso. Então, uma obrigação, que eu não acredito em obrigação, acredito em livre e espontânea vontade, uma atividade dessa, um agradecimento, ou você participar de um blog, de um trabalho espiritual, é justamente isso. Quando eu começo a conjurar um espaço, quando eu começo a conjurar um espaço, que eu vou colocar, sei lá, água, uma vela, um abacate, ou alguma outra, um cristal, não importa. Aquele campo que eu estou abrindo. Quando eu estou fazendo isso, é como se eu estivesse lendo um livro. Então, eu estou abrindo um determinado campo, um vórtice. Eu estou abrindo na minha mente simplesmente um vórtice. Eu estou desinstalando minha mente objetiva. Naquele momento, eu não tenho barulho, não tenho pessoas, não tenho a noção do físico. Eu sei que eu estou aqui, eu sei que a Cida está aqui, eu sei que as meninas estão ali, mas eu estou tão concentrado aqui que isso para mim não existe.
O meu físico, ele tem a noção do que é. A minha mente subjetiva, ela está muito superior em alguns estados de ondas mentais. Eu estou acima disso. É como uma hipnose, uma auto-hipnose. E nesse momento é quando você começa a agradecer, começa a pensar no seu futuro, no que você deseja, mas de uma forma boa, sadia, jamais pensar em mal de alguém. Mas nisso você está se contatando com o divino, com essas formas energéticas. Esse estágio, essas vivências, podem ser que levem 5 minutos, pode ser que leve um pouco mais. Às vezes, nós trabalhamos essa nossa mente subjetiva. Um exemplo, você vai, toma o seu banho de manhã, né? Agradece a Deus, bebe sua água, toma seu café, toma a sua atividade normal. Aí você vai para o carro. O sol está brilhando, você vê uma flor, vê um passarinho, e aí você começa a observar aquilo. E aí você começa a perceber o quão você é agraciado. E você começa a agradecer. Você entra num estágio tão profundo, por um breve intervalo de tempo, que a lágrima escorre. É esse efeito. É esse efeito. Quando você é salvo, igual no meu caso, fiz os banhos, fui para a camarinha e tal, e só tinha sono e dormia. Então, você acordava agradecendo, quase num choro contínuo, olhava o espírito conversando com você. Aí você adormecia, era o outro que vinha. É esse estágio. É o estágio de você, de quem tem um pouco de sensibilidade e update. Você está lendo um livro, aí quando você fica tão absorto, daqui a pouco você senta do seu lado. Aí você tem aquele site da Simpson, aí você volta para a realidade. Isso acontece, esses agradecimentos, pode acontecer lavando louça, pode acontecer, sei lá, numa atividade da sua casa, numa atividade do seu escritório. Então, isso é uma forma. Então, isso são agradecimentos. Não adianta ter uma receita pronta. Não adianta ter uma receita pronta. Primeiro, eu preciso crer. A partir do momento que eu creio, eu obtenho. A partir do momento que eu creio e obtenho, eu sou. Essa é a característica. Então, devemos fazer agradecimentos porque está em nós agradecer. Nós agradecemos com ervas, nós agradecemos com banhos, nós agradecemos com líquidos, nós agradecemos com frutas, está em nós. Se você pega a história antiga, todo mundo faz agradecimentos. Todo mundo fez. O problema que eu vejo nos dias de hoje é que cada dia alguém inventa uma teoria nova. Cada dia tem uma teoria nova. Mas não tem a condição. Volto a repetir, não somos donos da verdade. Mas a necessidade para que as pessoas sejam, obtenham e tenham, elas têm que se melhorarem, saírem daquilo que elas fazem de comum. E aí da onde vêm as instruções, leitura que os espíritos tiram da nossa cabeça, aprendizados, trabalho contínuo.
trabalhar no auxílio, não adianta estarmos fazendo atividades de entrega, indo no mato, né, que eu sou crítico. É gostoso juntar todo mundo, vamos fazer uma entrega na cachoeira. Puta, que é um lugar mais bonito que uma cachoeira. Mas se coloquem assim, os copinhos de plástico vão ficar lá, as sacolinhas de plástico vão ficar lá, aquele monte de toco de vela, já que queimaram em cima das pedras, vão ficar lá. Então, como é que eu posso pedir algo para a natureza e impor a natureza? Não adianta estar fazendo curso para ter o guardião do isqueiro, o guardião do cigarro, e você continua a mesma pessoa. Milagre não vai ter. Você pode pegar personalidades idas do passado, que trabalharam em Deus ou que faziam suas atividades, não importa qual o segmento e como ele fazia isso, né? Como fazia, mas pessoas normais, com um poder de concentração gigante. Então, se fosse assim, eu sempre menciono isso. Eu só queria que alguém me falasse qual foi o curso que Chico Xavier fez. Qual o curso que Zé Arigó fez. Ou outros. É inerente ao espírito. É inerente ao espírito. Ensinamentos, absorção, é inerente ao espírito. E aplicar. Posso fazer o que posso inventar aqui um monte de espírito para cada uma dessas pessoas. Mas essa ilusão vai fazê-los com que caminhem no caminho correto? Não. Somente o trabalho deles, espiritualmente falando, que dá o equilíbrio, que dá a sensação de melhoria da qualidade de vida, mas o conhecimento e, obviamente, agradecimentos, assim, olha, cria um campo energético para o Oxóssi. Vai precisar fazer uma vela, usar uma erva, vai precisar usar uma fruta, ótimo. Eu estou alinhando o poder subjetivo, o poder mental da pessoa, como eles fazem comigo. Mas tem que ter uma linha de conduta. Então, atrás de tudo isso está o poder mental. Não existe milagre. Não existe milagre. Existe uma sequência de eventos a partir da mente da pessoa. Quantos de vocês aí já não fizeram um monte de curso e falam, Wanda, não funciona? Porque os espertos estão aí para tirar proveito disso. Então, se fosse assim, não haveria nenhum tipo de religião. Existem diversas, todas são boas. Mas quando nós estamos num determinado nível, nós utilizamos esse nível, principalmente. Então, você vê o Zé Arigó, curava, fazia umas curas, a mesma coisa, mas não usava. Você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai tomar um cuidado, assim, assim, assado, médico. Então, cada um no seu campo. Então, o que é um ebó? O que é uma firmeza? Primeiro, é a minha configuração mental, naquilo que eu acredito. Segundo, um agradecimento. Quando eu tenho que fazer um ebó, vão aplicar uma ebó em mim, é porque eu estou muito desconfigurado energeticamente. Nessa desconfiguração, eu perco a noção das coisas.
passo a ter medo, nada funciona. É como se a vida tivesse travada, mas aí eu tenho que retornar e ver no meu passado, físico mesmo, quais foram as atitudes que eu tive para chegar nessa condição. Porque tem um aspecto. Eu sou hoje o que eu plantei ontem, as ações que eu tive ontem, as ações que eu tive ontem. Então, uma sugestão que eu tive como médium, uma sugestão errada, porque o pessoal do outro lado, que não quer nosso bem, eles jogam xadrez, jogam dama. Eles não têm a pretensão de fazer algo para agora. Não, sem pressa. É um jogo que vai sendo montado com calma, até você ir para o abismo. Então, quando eu fui joguete nas mãos deles, qual foram minhas ações? Que eles não me obrigaram. Eu fiz porque eu quis. A sugestão é boa. Eu tenho uma faca afiada na mão. Eu que utilizo a faca. Espírito nenhum me obriga a enfiar na barriga de alguém. Mas me sugestiona a. Sou eu que vou fazer? Não, isso sou eu sou responsável. Então, quais foram as ações que eu tive lá? Eu tenho um joelho estourado. Jogava bola, estourei o joelho várias vezes, operei menisco, estourou os ligamentos, continuei jogando, aí escangalhou de uma vez. Ninguém me obrigou a jogar bola. Eu fui por livre e espontânea vontade. Então, hoje meu joelho é estourado. Eu fumo. É cigarro de palha, mais ou menos, mas eu fumo. Ninguém, mesmo que eles estão do lado aqui, os mais negativos, gostam de sentir uma baforada, né? De fumacinha de cigarro, eles não estão me obrigando. Eu ponho na boca por minha livre, espontânea vontade. A decorrência disso vai ser no futuro. Eu sou o responsável. Então, baseado nesse aspecto, o que eu estou plantando antes, plantei hoje, é o que eu vou colher lá na frente. Não adianta depois. Ai, sabe, você tem X no seu aparelho respiratório. Não sabe porque algum espírito. Não tem nada de espírito, fui eu. Ah, vai ter que fazer um ebó. Tá, mas está instalado na matéria, gente. Vai ter. Os espíritos podem ajudar? Pode, mas o que eu quero dizer é assim: a consequência de hoje é o que plantamos ontem. Ou eu melhoro o trabalho e auxilio para continuar sendo auxiliado e trabalhar no bem, porque é isso que eu vou colher lá na frente depois. Então, nós temos esses três estágios. Não tem isso. Então, podemos ativar todo esse conhecimento através de entregas, oferendas, muris, ótimo, podemos fazer. É necessário, será feito para alinhar. Mas, dizendo sempre, o poder mental, ele é mandatário. Fazer por fazer não vai resolver. Então, e quando tem a efêmera noção que funcionou, é efêmero. Não vai. Passa um tempo lá depois, volta a mesma coisa. Então, agradecimentos, evós, por isso, o poder mental.
E uma das características que dá extrema força mental é o crer. Quando estamos fazendo hipnose, se a pessoa não acreditar e não, vamos se dizer, liberar a confiança, não tem hipnose. Não tem hipnólogo, não tem eu, não tem qualquer um que vai conseguir. Então, se a pessoa é muito resistente, não tem aplicação. Porque tem que ter a confiança. Então, quando eu vou fazer esse tipo de atividade, eu tenho que ter a confiança. Eu estou escolhendo um dia que é de Oxóssi, as ervas de Oxóssi. Por quê? Eu estou alinhado na confiança de Oxóssi, que ele pode me auxiliar nesse aspecto que eu estou necessitando. É o Baloaê, é nisso que cremos. É do Mestre Jesus, é. Agora, isso é mandatário? Não, porque senão ninguém se curava. O ateu não se curava. O outro religioso católico, seja qual for sua religião, xamânico, não se curava. Porque está na crença, está no poder mental. Tá? Então, isso é uma obrigação. Isso é um agrado, isso é um guri, isso é um lebóia, assim por diante. Certo? Certo, Cida? Por hoje. Tá certo. Alguém tem alguma Pergunta, podem estar abrindo o microfone, podem estar escrevendo no chat. Só um recadinho, a Lívia está na estrada vindo, tá? Se alguém tiver pergunta, gente, fiquem à vontade, pode falar através do microfone, do áudio. Antônio, eu vou te fazer uma pergunta. A questão energética é uma situação, assim, muito frágil, né? Porque eu já li relatos, você mesmo já falou também, da questão do ouvir, da questão do sentir, o quanto abala energeticamente ou faz você evoluir energeticamente. Não sei se foi ficção ou não, eu li há muito tempo Profecia Celestina, que fala das colônias e das energias. Mas, mesmo assim, existe a fragilidade daqueles que estão ali, por exemplo, quando percebe emocionalmente alguma coisa negativa, quanto abaixa aquela energia e quanto você fica frágil a qualquer tipo de domínio não positivo, não é verdade? Então, se você vai levar mais ou menos ao pé da letra, nós somos aquilo que acreditamos, certo? As pessoas, todos nós temos um padrão mental, um padrão de vibração, de acreditar, ofensa e assim por diante. Então, a partir do momento que eu começo a me instalar em notícias negativas, queira ou não queira, tem um Pavlov, se não me engano foi Pavlov, o experimento, se eu errei o nome, me desculpe, mas ele descobriu o seguinte, através dos cachorros, experimento, Pavlov. Primeiro era assim, você leva a comida para o cachorro, dá lá a comida para o cachorro, ele dava para vários cachorros, tá? Depois de um certo tempo, ele começou a fazer um som e botava a comida. E ele percebeu que o cachorro salivava. Então ele fazia isso. Depois de um certo tempo, só o barulho. O cachorro já salivava, porque ele atrelou com o barulho vinha a comida.
Ou seja, é a mesma coisa. Então, nós percebemos o seguinte: eu estou no meio, que um dia um fala de morte, assassinato, isso e aquilo, que está tudo ruim, está péssimo, aquilo. Isso começa a entrar na minha cabeça. Se eu não tiver uma força mental forte e fazer um desvio mental disso, isso começa a penetrar em mim. Então, tem o experimento do arroz. Você pega lá o arroz, acabou de cozinhar, tem sal, que a Rosana me ensinou, tá? Achei legal. Você vai falando palavras negativas, 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 e para o outro, o mesmo aspecto, quantidade. Você vai falando palavras positivas, às vezes se cria um ranço, apodrece rápido. Não. Então, esse é poder magnético da nossa vida. E as pessoas que não têm. Eu não estou dizendo aquelas pessoas, quando eu falo em não ter crença, não estou dizendo as pessoas, assim, os ateus, não é nada disso. Tem ateu que tem poder mental muito mais forte. Mas a pessoa, ela foi treinada a falar assim, eu acredito em Jesus. Ah, eu sou católico, eu sou um bandista, tá certo. Você trabalha, você vai na igreja? Não, eu não vou, mas eu sou. Porque ele foi treinado a falar aquilo, mas ele não sente. Então, você pega as pessoas, você começa a induzir pensamentos na cabeça delas. Teve uma certa pessoa aqui uma vez no centro, não vou falar quem, que eu combinei com o Dida e o Igor, é assim, ó, quando a pessoa chegar, a gente vai falar que ela está amarela, que a língua está amarela, não sei o que e tal. E aí a gente começou a falar. Então, a gente assim, nossa, você, oi, tudo bem? Falei, mas nossa, você está amarela, o que está acontecendo? Isso é uma indução, isso é uma hipnose, isso é uma indução. Aí eu lembro que o Igor desceu lá de cima. Oi, tudo bom? Nossa, você tá amarela, não sei o quê. Chudida, a mesma coisa. Depois a pessoa falou assim, nossa, eu tô passando mal, tô amarela, preciso não é. Então, é isso. Então, se você pega pessoas, se você pega uma criança e você começa a treinar ela só com palavras boas, exemplos bons, isso e aquilo, e repreendendo no negativo e sempre explicando para ela que ela vai ser forte, ela vai crescer, vai saber respeitar os outros, o pai, ela vai ser inteligentíssima, nunca você chama ela de burra, que era o que acontecia com a gente. Soma E, ah, você é burro, você acredita que você é burro, entendeu? Só vim quebrar esse trauma na faculdade. Aí eu pensei, bom, se sou eu que pago, se eu reprovar, aí acabou o trauma. Mas era assim, pegava uma prova de matemática, suava e não dava certo. Tipo, se ensinava os outros, tirava zero, tirava um. Fui treinado a isso. Então, as pessoas têm que ser treinadas a isso. E aí você pega no contexto geral, notícias boas não vendem. Se você pega os programas da cultura, do canal Cultura, não vende. O que vende é desgraça, é o caos. O que vende é a tristeza. Por quê? Porque o ser humano ele tem a necessidade de saber o seguinte: eu sofro, mas tem alguém sofrendo mais que eu. Isso me consola. Então, ele tem necessidade de assistir um programa que o cara morreu. Ah, eu tive uma pancada na cabeça, mas o outro teve está internado. Graças a Deus eu também. Então, eu tenho a necessidade de saber isso. E isso vai impactando mentalmente. Tem a passagem no nosso lar que o governador, mesmo estando lá há cento e tantos anos, por 40 anos ele foi protelando. Mas as pessoas eram extremamente negativas e muito materializadas. Então, queriam comer carne, fazer churrasco, assim, a grosso modo falando. Chegou uma hora que essa mente dessas pessoas começou a contaminar tudo e botar em risco a segurança. Aí foi quando ele falou, ó, chegou. Se tiver que encarcerar esse pessoal, vamos encarcerar.
simples. Ele teve que tomar uma atitude. Então, é a mesma coisa. Então, por isso até eu falei assim, ó, quando vocês vierem para o centro, para de falar em pandemia, porque se eu escutar, vocês vão para casa. Eu não vou ficar... Então, é assim. Porque eu também sou sujeito a escutar isso. Então, eu tenho que mudar meu padrão vibratório. E a audição é o pior sentido que nós temos, né? Então, isso influencia muito no plano espiritual mesmo. É isso que eu ia falar, porque a relação do plano espiritual é aqui, com relação a esse abalo que você recebe ao ouvir, ao ver, mexe independente Então, da sua condição. você não pode esquecer que 70% da população da Terra tem essa característica. Ah, tá. 60% tem essa característica. Por isso que estamos no denso. Então, lembra no começo que ó, você escolhe a energia que você quer e tudo isso que nós manobramos. Porque nós andamos aqui, é como se fosse numa gelatina gigante de energia. Eu escolho a energia. Então, não adianta eu estar acendendo vela, fazendo isso, se eu não tiver uma postura mental diferente. E a postura mental independe de religião, de credo, credo, religião, né? De cor, raça, de aplicações. Vai chegar um dia que sincretismos, conforme vai a ciência crescendo e o tempo vai passando, sincretismo vai haver, na minha opinião, mas o poder mental vai ser muito maior. Então, como assim? Às vezes nós indicamos, já aconteceu comigo, com algumas pessoas aqui, ele indica um banho. Ah, mas eu estou trabalhando. Mentaliza a Eva. Mentaliza o banho. Quando você chegar na sua casa, você faz o físico. Dá 40 minutos depois, 30 minutos, a pessoa fala, ó, estou muito melhor. Porque ela alinhou mentalmente com o poder mental dela. E aí vem aquela grande característica. Aonde está meu espírito? Aonde pensar. Então, eu sempre falo esse exercício. Se eu chegar para vocês e falarem assim, pensem na casa de vocês, na sala de vocês. Na hora, você vai ver, vai lembrar do sofá, disso, daquilo, como se fosse muito real. É onde está seu espírito. É onde está meu pensamento. Beleza? Beleza, outro dia eu te falei do Eurípides, mas eu errei. Foi Humberto de Campos que relatou que da Capela dos Exilados nós viemos para cá, né, por conta dessa divisão. E aí ele fala que Marte está, vamos dizer assim, alguns degraus acima, Muito. porque eles já utilizam dessa mentalização, dessa energia, tanto que eles não têm esse abalo, não têm essa negatividade que a gente sofre. Tem um outro livro do André Luiz, que é teve tanto trampo, Mensageiros da Luz. Sim. Tá. Você pega lá no segundo capítulo, se eu não me engano, ele fala assim, eles vieram para o denso. Então tem que ter um monte de cuidado, tem tentativas de invasões, assim por diante, certo? E tinha, eu não lembro o nome, Cláudio, uma coisa, um trabalhador, foi médico trabalhando lá. Ele achou estranho porque ele não se comunicava mentalmente, devido à questão de avanço dele e do local que ele estava trabalhando. Então ele achou estranho isso. Mas por quê? Ele estava num padrão de vibração diferente do nosso lar, está entre. Então, o padrão de vibração, ele não precisa falar, ele comunica com o outro mentalmente. E lá não. Então, vão ter essas evoluções. Então, se você vai, por exemplo, menos marca, é justamente isso. Tá? Sim. Essa diferença de evolução que me chama muita atenção, de padrão energético.
Alguma pergunta, pessoal? Resumindo, quer melhorar seu padrão mental? Leia alguns livros do André Luiz. Leia um comum hábito de vez em quando foi dar o nosso Evangelho, o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a gente estuda aqui. Mas trabalhe, não vá em shows. Ah, estou em um trabalho que bota a roupa, faz isso, recebe aquilo, mas trabalha efetivamente ou é só show? Só show não resolve. Trabalhe em prol do ser humano, trabalhe em prol dos espíritos que vocês não veem. E o restante é aprendizado. E beleza. Por isso que a gente não serve com rato. Beleza? Mais Beleza? perguntas? Alguém aqui? Perguntas? Todo mundo tem pergunta. O problema é que não quer falar, né? Tá doendo muito aí? Passou? Então tá bom. Perguntas? Não? Olha, então tá bom. Assim, quando a gente fica nervosa, assim, né? Chega a muito doente, assim. A gente consegue tentar se estruturar. Acaba afetando tudo, né? Desde uma alimentação, sono, tudo mais, assim. É. Como que a gente consegue Olha, centralizar? então, é uma questão de treino mesmo. É onde as pessoas tiram muito proveito disso. Venha fazer o curso que você vai mudar, não sei o quê, né? Ou venha conhecer o seu guardião, que você vai mudar. Não. Isso é treino. Infelizmente, até eu passo por isso. Tem hora que a gente... Mas qual é o importante? É eu saber dividir as coisas. Eu passei um perrengue aqui, mas porque o cliente me ofendeu muito. Ele passou o projeto errado, eu fiz o cálculo dos motores, fiz o cálculo da bomba, e ele passou o projeto errado. Mas como ele é um cliente, uma empresa gigante, então ele mandou um e-mail desse tamanho aqui com muitos impropérios. Aí eu tentei ligar para ele, não consegui. Aí eu devolvi, então eu fiquei possesso. Mas ela não tem culpa, o Igor não tem culpa, a Rosana não tem culpa. E segundo, eu não posso arrastar isso o meu dia todo. Não posso acontecer isso. Eu tenho que ter esse momento de, sei lá, explosão, alguma coisa e acabou. Vamos para a próxima. É um treino. Preciso de tomar um banho? Eu entro no banho mais frio, tomo um banho. E a cabeça. Preciso dormir um pouco, fechar os olhos. Preciso ficar sossegado num canto para pensar? Preciso. Então, eu preciso fazer um brainstorm daquele instante e aquilo ceder. Também não compensa, como muitas pessoas fazem, que é assim, caiu o cinzeiro, fiquei nervoso. Aí, Nicole liga, mas você não sabe o que aconteceu comigo, aconteceu isso. Tá. Daqui a pouco você liga para mim, não, tá tudo bem mesmo, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Aconteceu isso. Na realidade, isso que eu estou fazendo, por desconhecimento, eu estou amarrando uma corrente em mim e naquela outra pessoa que fez comigo as coisas. Então, o esquecimento vai ser difícil. Então, eu vou ficar remoendo. Aí, todo esse ácido, porque o corpo vai gerar ácido, já vai começar na minha corrente sanguínea. Na realidade, não é veneno, é ácido. E minha mente vai estar contaminada.
Então, aconteceu, estou chateado, deixa eu quieto no canto. Não é, a gente não procede assim, eu não quero conversar com ninguém, porque eu quero refletir. Mas quando esse momento passar, acabou. Vamos para a próxima. Aconteceu, aconteceu, vamos para a próxima. Então, o cara fecha você na rua, te xinga, não sei o quê, você, sei lá, fala alguma coisa também, tal, sai, fica nervoso, tremendo. Não dá para arrastar isso o dia todo. Isso foi um momento que aconteceu, passou. Tem que equilibrar de uma outra maneira. Então, é onde geralmente fala vigiar e orar. Pense em outras coisas, converse com pessoas que têm conversa boa, evite de falar do assunto. É necessário desabafar com alguém para poder ter uma ideia do que eu possa fazer, se é algo que vai me incomodar bastante. Ah, preciso. Então, uma pessoa específica. Mas não adianta eu falar para 10 que 10 não vai resolver. Então, qual é a ação que eu tenho que tomar? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Mas isso é treino. Isso é simplesmente treino. As pessoas são tão contaminadas que, na realidade, elas gostam de cuidar da vida dos outros. Ela não cuida da vida dela. Já cansei de falar isso. As pessoas, já vi isso em muitos lugares que eu fui. A pessoa é um médium, tem 20 pessoas na casa, 30. A pessoa não pensa na melhoria dela. Ela quer continuar estagnada mentalmente, mas quer criticar a próxima. Ai, porque olha o chinelinho que está usando. Ah, aquilo lá não está recebendo nada. Ou seja, a preocupação dela é com o outro. O negro fala o seguinte: você vai subir uma escada, você, para subir na escada e ter segurança numa escada à noite, livre, sem corrimão, você não pode tentar ficar olhando para baixo e subir ao mesmo tempo. Você tem que se concentrar na sua subida. Então, eu me concentro na minha vida, não na vida do outro. O treino já começa por aí. Quando isso acontece, você vai ver que muita coisa muda. Muita coisa muda. O seu progresso é muito maior. É isso aí. Certo? Além dos banhos, além de todo esse processo que você falou, o processo do orar e vigiar, principalmente com relação ao tom de voz, porque eu já ouvi muito falar que, às vezes, o tom de voz só tem uma energia muito mais agressiva do que o próprio pensamento. Tem, por exemplo, numa discussão, você bradar, você gritar, você xingar, ou você criticar berrando. Essa energia que você solta, né, agride tanto a você como para quem ou não. Agredi os dois. Os dois? Mas o que acontece? Na realidade, eu tenho esse problema de quando eu quero ser mais incisivo, o tom de voz muda muito. Fica mais Agressivo. grosseiro e tal. Se você for pegar isso daí, na realidade, é uma defesa da pessoa. É uma defesa que ela tem. Ninguém vai ser Chico Xavier, só eu, pelo menos daqui a umas 5 encarnações. Aí Filho eu do céu, tô vou longe. aprender isso. Mas daqui a umas 5 encarnações, tudo bem. Mas hoje eu passei por um momento assim. A pessoa aumentou a voz de um jeito tal, eu consegui ficar tranquilo, calmo. Aí depois eu falei, não é só, é isso. Ah, tá, não, tá, beleza. Aí a gente volta ao normal. Porque você não foi na mesma. Então, e se vai estar acontecendo que quem quer tocar fogo no negócio, Sim. sai dando risada. Ah, tá. Então, você se controla. Aí você acalma, você solta, como se não fosse com você. Isso é treino. Isso é treino. Para você não entrar na mesma. Não entra no mesmo ritmo. Então, depois que a pessoa estava falando, eu falei assim, nossa, olha, eu estou de parabéns. Melhorei bastante. Então, é treino. Isso é treino.
não tem curso, é você com você. Não dá arma para o inimigo. Existe treinamentos para você tentar se policiar, mas você pode treinar. Você treina, e é grátis o treino, né? E a gente está simplesmente fazendo o que a gente está lendo, está tentando aplicar e assim por diante, né? Mais alguém, gente? Além de mim e dos colegas aqui? Eu Olá. quero perguntar. Tudo Legal, bem? pode falar, querida, tudo. Oi, Mamara. Oi. Antônio, tudo bem, você fala que a nossa força do pensamento é um treino. Vamos supor, os médicos diagnosticam assim. Vamos no meu caso, tá? Eu passei, você conhece a minha história, tudo, e depois de 8 meses, eu, Mara, esqueci. Mas o meu subconsciente ficou, entendeu? E aí eu acabei, durante o dia eu não pensava, esqueci, eu geralmente esqueço, mas o meu subconsciente ficou. Como trabalhar? Então, hoje eu Ô, já Mara, consegui. tem um cachorro latindo aqui, tá difícil escutar. Dá para repetir a pergunta? Tá. Um pouco mais alto? Não sei se tem mais volume aqui. Eu estou tentando ver. Pode falar? Pode. Nossa. Então é assim, ó. Vamos supor, os médicos falam que quando você passa por um problema, você esquece o problema, mas fica no seu subconsciente. Quando você cai no problema novamente, ele te dá uma alta, você abaixa a sua frequência. E isso Aham. eles alegam que fica no subconsciente, e quando você dorme, o seu, o seu subconsciente trabalha com o seu corpo. Como existe esse tipo de treinamento para que você não possa fazer o seu corpo reagir contra você? Então, primeiro, Mara, o que acontece é assim. Durante essa conversa aqui, nós falamos o seguinte: nós estamos sujeitos a escutar muito. O Sim. sentido que nós temos, assim, que é difícil dominar, quase impossível dominar, é a audição, certo? Agora, no que eu acredito, no que eu confio. Então, no nosso caso, pelo menos eu confio em algo maior. Não que eu esteja livre de acontecer qualquer coisa. Pode ser que amanhã eu esteja indo para o Walt Disney. Pode ser. Ninguém está livre de nada. Mas, no que eu acredito, no que eu confio, a partir do momento que eu tenho uma confiança que ela é eu diria, inabalável, a pessoa tem um diagnóstico, tá certo, eu vou me curar, mas o fator, a gente fala assim, não, isso aí eu vou ficar bom, isso aí eu vou me curar, tá certo. Mas eu não estou acreditando nisso que eu estou falando. Por quê? Porque a força material dessa mensagem é tão maior dentro de mim que ela elimina ou neutraliza qualquer crença ou força maior que eu tenha. Uhum. Isso é simples. A maioria das curas, existem curas de pessoas que ela toma um placebo e se cura. Porque a pessoa, ela recebe o impacto do seguinte, olha, isso aqui cura, já curou, se você tomar isso, você pode ter certeza que você vai ficar curado. Esse remédio é um medicamento novo, 100% dos casos foram curados, e você está escutando essa mensagem. E dentro, você está acreditando nessa mensagem. Uhum. Se você tomar a pílula lá tirando o efeito físico mesmo, se a enfermidade está instalada,
Mas o efeito psicológico de regeneração é tão grande que se você toma um placebo lá, um comprimido com um pouquinho de maisena, você está acreditando tanto naquilo que seu organismo vai se regenerar. Por isso que eu falo para você, e falei hoje, eu no começo da conversa, sempre eu me comunico e falo para as pessoas o seguinte: eu não tenho fé. Eu acredito em algo superior, muito bom, excelente, mas eu tenho uma segurança e uma força que eu não tenho em outros campos. Eu não tenho na finança, posso não ter, mas de saúde eu tenho uma configuração de crença tão grande e, assim, eu vou morrer com 93 anos. Isso eu tenho certeza. 90 anos. Pode ser que eu vá amanhã, mas eu tenho essa força. Tem uma menina que a gente teve um poder mental tão grande e foi tão fácil fazer hipnose que, assim, ela um dia ela pode explicar para vocês aqui, é a Patrícia, que está até assistindo a gente, a Patrícia Nick, né? Numa última sessão que a gente fez aqui, assim, todo mundo tem sintomas da aplicação dos medicamentos, ela não tem nenhum. Por quê? Eu acredito que eu vou fazer isso e vai dar certo, e eu tenho certeza que eu vou sair disso. Ou seja, ela instalou dentro dela. A gente só colaborou para que isso fortalecesse. Então, o que eu professo, o que eu falo, é o que eu acredito? Esse é o X da questão. Então, se eu não acredito, eu vou estar aberto a qualquer sugestões. E isso vai impactar no meu subconsciente. E aí ele vai trabalhar contra mim. Certo? Certo. Eu acredito muito, mas quando aconteceu com esse caso, eu percebo que quando eu dou a baixa resistência, assim, minha, e deixo a- as coisas acontecer, eu caio automaticamente, né? Mas Ah, eu acredito mais na minha fé de levantar do que tomar um remédio, você entende? Eu entendo? sempre, eu não consigo colocar que o remédio vai me fazer o bem, vou supor, tomar um antidepressivo. O que vai fazer bem é eu começar a trabalhar com a minha mente e a espiritualidade. Aí eu vou começando a levantar. Então, Eu- mas aí eu tenho que crer nisso. Isso. Senão Eu não tem acredito muito. funcionabilidade, Uhum. né? Senão Porque não tem. todas as vezes que eu fiquei doente, o que me levantou foi a espiritualidade, não foi o remédio, Uhum. né? Porque eu demorei para levantar porque eu estava com a baixa resistência, eu mesmo, né, coloquei. Mas é muito interessante porque você está falando da força da mente, porque à noite eu deixo que a minha mente me dá a queda. Durante o dia eu seguro, né? Então, mas aí é um outro trabalho que a gente poderia fazer, né? Uhum. Numa outra característica. Mas eu não sei se você. Só a última. É assim. Eu creio que o mundo espiritual me auxilia, eu creio que eu tenho que ter atitudes mentais mais fortes. Se isso acontece, a noite vai trabalhar para você. Uhum. Se eu tiver qualquer dúvida, se eu tiver uma dúvida, ela vai trabalhar contra. Contra, né? Uhum. Então, eu tenho que. É uníssona, não pode ser binária. Se ela é binária, então eu tenho dúvidas. Uhum. E a dúvida é que não deixa eu caminhar. Esse é o X da questão. Uhum. Minha Tá bom. opinião. Minha opinião. Não, não, eu agradeço porque
é o que mesmo aconteceu mesmo, né? Assim, no meu caso, né? Ah, agora, recentemente, né? Mas Uhum. eu virei como você está falando, né? Passei a acreditar e essa passagem passou. As noites foram mais tranquilas, né? Porque eu Isso. dormi crendo que tudo ia dar certo, né? Então, aí a mente começa a trabalhar a favor. A favor. A É muito favor. interessante a mente, né, Antônio? É, porque funciona assim, Mara, ó, eu acredito, sei que eu vou ficar boa, tudo, mas não posso sair porque eu vou pegar a enfermidade. É. Ou seja, é assim, do jeito que eu tenho a fé aqui, eu tenho a dúvida aqui. Na Uhum. mão, na mão esquerda a fé, na mão direita a dúvida. Ou seja, eu estou neutro. E aí pode trabalhar a favor ou contra. Então, é esse Ok. aspecto. Então, eu me protejo porque falam de uma pandemia, está tudo certo, mas não me limito e não comento. Então, é independente. As pessoas vêm dar punhozinho. Aí eu até brinquei com o cara hoje. Falei, cara, eu não tomo mel, como abelha. Dá a mão aí. Entendeu? Uhum. Aí depois ele pôs no álcool gel. Você quer álcool gel? Eu falei, não, você já limpou sua mão, a minha tá boa. Então, é É. uma questão de tomar os cuidados, mas de crer. Uhum. Entendeu? Eu, assim, Mais ou menos dessa por aí. pandemia, é como eu falo e o meu médico fala, todo mundo vai pegar, né? Ah, Eu posso pegar dentro da minha casa, meu filho, trazer aqui. O problema não é pegar. Eu tomo meus cuidados por causa de. Eu tenho isso. problema de saúde do pulmão, né? Mas, assim, eu estou desencanando bastante já, Então, sabe? mas você vê a dúvida que você tem? Aham. Você já está mencionando dúvida. É, Eu não vou pegar, mas meu filho pode trazer. Ou seja, eu tenho dúvida. sim, sim. Então, Olha, Antônio, posso te dizer, na realidade, ah, que eu acho que já peguei duas vezes. Você não, tudo bem, acredita ou não Marcos, acredita? tudo Eu bem, já mas peguei uma no ano passado e outra esse ano, porque é, essa ninguém, última aí ninguém foi está terrível. livre. Não, não está Ninguém, livre, não. mas eu não posso gerar dúvidas. Aham, Então, na minha mente, eu não gero dúvidas, sim, certo? certo. Então, beleza. Não que eu esteja livre, mas se for de minha parte gerar dúvida, porque A, B, C ou D, eu não gero dúvida. Aham, tá Se joia. vier, faz parte, se não vier, excelente. Acabou. Não tem. Acabou. É, Eu só peço que tudo corra bem. é isso aí. Beleza? Obrigada, tá? De nada, que é isso. Só encerra, porque já está na. Hã? Você falou tchau? Preciso falar. Obrigado, gente, por, por compartilhar, por assistir, né? Agradeço bastante mesmo a todos aí. Beleza? Fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada pela atenção de vocês, tá? E só um aviso, logo nós estaremos colocando as gravações no Facebook Luz de Asas. Quem tiver interesse em rever, aí a gente vai estar colocando lá, tá ok? Obrigada a todos, fiquem com Deus.